seja bem-vindo mais uma vez ao podcast Casa do Garay. Hoje nós vamos falar assim, estrear o quadro Endireitando, que a gente vai falar de direito, levar conhecimento para você com profissionais do mais alto gabarito, da mais alta qualidade, que é o que a gente sempre traz aqui. Porque o objetivo do podcast Casa do Garay é levar informações importantes para você com profissionais gabaritados, capacitados, que hoje é o caso do meu amigaço aqui, meu amigo. Conheço ele tanto no pessoal quanto no profissional. Ele arrebenta no direito. Meu querido Carlos Rafael, muito obrigado por ter aceito meu convite e participar aqui da nossa Casa do Garay. Robson, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, o convite, uma coisa maravilhosa. Te reencontrar depois de tanto tempo. Exatamente. Nosso contato é só por telefone. Isso. Eu acho que não deve ser dessa forma. Eu vou até te fazer uma surpresa. Estou te trazendo aqui um livro que eu lancei sobre terceirização e quarteirização de mão de obra. Olha, que bacana. Não vou autografar para você ver se você paga o almoço para mim ou eu pago esse almoço para você. Ô, Vitória, pega a caneta que ele vai autografar aqui para mim sim, e eu ainda vou pagar o almoço. Ah, que história é essa? Então, tudo bem. Aqui, ó, para vocês aqui, ó. Então, fiquem ligados aí. Esse livro aqui, do meu querido Carlos Rafael, Terceirização e Quarteirização. Ó, primeira mão é meu, você também tem que ficar ligado. Mas vamos nós, Rafael. A pergunta que eu sempre faço aqui para os meus convidados é: quem é Carlos Rafael? O que ele faz? De onde veio? Fala para mim. Eu sou filho de Dona Edneia da Silva Freitas, a Dona Rosa. Sou filho único de mãe solteira. Olha. Que cuidou de mim ali com muita garra. Eu brinco com os meus amigos que eu tive a sorte de ter duas mães. Eu fui criado pela minha tia Edmê e a minha mãe foi o chamado Pai. Sim. Eu fui conhecer meu pai com 32 anos de idade e a minha vida se resume a mais ou menos assim. E a minha única direção seria estudar. Eu precisava estudar, eu precisava dar uma resposta para aquilo que tanto esforço a minha mãe tinha a fazer por mim. Não só a minha mãe biológica, que é a mais conhecida como Rosa, ela é cabeleireira, inclusive, hoje é aposentada, mas ainda faz alguma coisa hoje mais para passar tempo. E a minha tia, que eu tenho todo um carinho, que foi quem me criou de verdade, que foi minha tia Edmê. Tenho 41 anos de idade, 41 anos de Mesquita, Baixada Fluminense, apesar de morar no Recreio dos Bandeirantes há 6 anos. Eu comprei um apartamento há 6 anos atrás, eu vim morar aqui, mas eu permaneço a minha vida praticamente toda em Mesquita. Sou pai de 3 lindos filhos. O Gabriel, que é filho da minha ex-mulher, ele não é meu filho de sangue, mas permanece comigo mesmo depois da separação. Ele é filho fruto de um relacionamento da minha ex-mulher. Trabalha comigo no escritório, mora comigo e mora com ela. Eu tenho uma relação muito boa com o pai dele. E com a minha ex-mulher também, graças a Deus. Bacana também, a mesma coisa. A Gabriela e a Rafaela. Faltou criatividade aí nos nomes, né? Gabriel, Gabriela e Rafaela. Mas é o que eu posso falar. Sou advogado há 16 anos, milito na área do direito, comecei como office boy, ganhando almoço passagem, não tinha salário, mas eu queria aprender, eu queria chegar em algum lugar. Então, dali eu comecei a minha vida jurídica dessa forma. Um belo dia teve uma oportunidade para secretariar uns advogados bem influentes em Nova Iguaçu, que é o doutor Atahualpa. Ele trabalhava com criminalista. Por mais que eu seja advogado da esfera trabalhista, previdenciária, o meu escritório faz outras áreas também, mas eu comecei no criminal. Uau. Só que eu fui indo para outros caminhos diante da vivência do dia a dia, o gosto, enfim. Mas desculpa te interromper, mas você gostava de fazer o criminal? Ou assim, quando você descobriu outras áreas, ela foi te pegando assim, pô, eu tô gostando mais dessa aqui, mais do consumidor, mais do civil, mais do trabalhista? Olha, Robson, o direito criminal e o direito do trabalho, ele tem por uma diretriz bem próxima, que é buscar sempre a realidade. Né? A gente brinca, eu tenho alguns amigos, eu posso citar aqui o Dr. Fábio,
Dr. Fábio Teles, que ele é um grande advogado lá de Nova Iguaçu. Posso citar aqui o Dr. Leonardo Martins, meu parceiro, um bom entrevistado, tá? Opa, já indica pra gente aqui. A gente Ele é trabalha ótimo, com gente ele é boa. ótimo. O Fábio Teles também é outro. Bacana. É um cara que são dois caras assim que eu gosto. Vamos fazer muito do nós trabalho três deles. aqui. Dr. Gabriel Viana, todos eles são criminalistas. E a gente sempre busca a realidade. Quando a gente fala sobre a primazia da realidade, vou te dar um exemplo clássico aqui, mas vou falar do direito do trabalho, não vou falar do direito criminal, não. Nem tudo aquilo que está em documentos é verdade real dos fatos. Uhum. Um exemplo clássico que eu sempre uso, e uso isso dentro do meu escritório, é que uma pessoa é contratada, por exemplo, como PJ, e, no entanto, ela é empregado, propriamente dito, regido pelo artigo 3º da CLT, cumprindo ali os 4 requisitos. Então, o direito do trabalho e o direito criminal, eles se assemelham muito. E eu comecei a ir para o direito do trabalho justamente pelo gostar de matemática. Eu fui fazer direito porque, olha que coisa inusitada, eu sou formado em técnico de administração e contabilidade. Tinha esses cursos na época, eu sou formado pela ABEL, eu sou mestre em Direito pela Universidade Veiga de Almeida, mas a minha graduação foi pela UniABEL. E formei 2º grau e formei graduação também. Pois bem, tinha um professor que fazia aqueles trabalhos mais de trazer para a realidade, e eu funcionei ali como advogado. E ele era advogado, Dr. Paulo Roberto. Nunca mais eu esqueci desse senhor. Aí, quando acabou tudo, eu usando terno, ele falou que eu tinha uma postura legal e tal. Ele falou, meu filho, ele me chamava de meu filho, ou de meu moreno. Ele era moreno assim como eu. Meu moreno, vem cá, vem cá. Ele era gente boníssima. Ali a gente começou a falar sobre time de futebol e tal. E naquela época, o Flamengo estava muito mal, eu sou flamenguista. Você é flamenguista, ok. Eu sou vascaíno, tá vendo? Eu já posso ser atrás. Eu muito errei amigo. uma coisa. O meu filho é vascaíno, né? E as minhas filhas são flamenguistas. Eu sou casado com uma tricolor. Ok, só. não, tá bom. Só falta um botafoguense aí. Daqui a pouco chega uma aí. Eu tenho alguns amigos botafoguenses. E ele sentou comigo e conversou. Olha, Rafa, você não tem perfil nenhum de administrador de empresa ou ser contador. Você tem muita desenvoltura para oratória. Então, seria interessante você não ficar trancafiado dentro de um escritório e te jogar mais às covas dos leões. Pô, mas eu sou tímido, eu não vou conseguir chegar lá e tal, não sei o que e tal. Não tenho pai advogado, que naquela época, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, era muito comum as pessoas terem aquela carreira de passar o escritório de pai para filho. Exatamente. Comigo foi assim, inclusive. Meu pai foi contador, meu irmão foi contador, eu fui contador, e assim foi. Depois a gente foi indo para outras profissões. E na minha cabeça, eu era filho de uma mãe solteira que trabalhava de domingo a domingo, cabeleireira, e aonde eu ia chegar? E eu morava, na época, em Mesquita. Mesquita sequer era emancipado. Quando eu comecei a fazer faculdade de Direito, se não me engano, sequer Mesquita era emancipado. Mas eu fui tentar a sorte. Eu ouvi uma tia minha tia Beth, falou, vai, meu filho, o não você já tem. Essa frase é maravilhosa. E eu fui em busca do sim. E isso deu super certo. Eu agradeço muito às minhas tias, não só a minha tia Beth, mas também a todas as minhas tias, por ter me incentivado a ir para esse caminho. E olha que coisa interessante. Depois que eu fui para esse caminho, alguns outros primos meus se interessaram em fazer faculdade de Direito. Olha, você virou referência, né? Vamos falar assim. Né? Acredito que sim, né? Se eu não virei totalmente uma referência, mas pelo menos um caminho que deu certo. Bacana demais. E foi mais ou menos assim a minha vida como um todo. Então, eu tenho 41 anos de idade, como eu falei, eu sou mestre em Direito, formado pela Veiga de Almeida, e saiu esse livro aí diante de muito trabalho de campo. Pô, que bacana. Esse livro aqui é o primeiro livro? Primeiro livro que você escreveu? Então, como autor, sim, mas eu tenho um outro livro como coautor, que eu escrevo um artigo sobre direito do trabalho, direito previdenciário, que falou alguma coisa referente à época da Covid.
Ah, bacana. Aí é bem interessante. Eu fiz esse artigo com o doutor Fábio Perigiani. Ele é advogado, meu amigo particular. Uhum. Ele é professor na Uniswan. Salvo engano, ele também tá dando aula na Universidade Veiga de Almeida. A única coisa que ainda me falta é uma universidade abrir as portas para eu poder Mas vai passar um abrir. pouco do meu conhecimento. Mas daqui a pouco Vai abrir. vai Tudo acontecer. acontece no tempo de Deus. é verdade. Não é Sem isso? Deus o negócio não acontece. É verdade. Terceirização e quarteirização. Será que existem benefícios aos trabalhadores ou, na verdade, temos uma escravidão camuflada? Sensacional. Então, já vamos entrar logo no nosso tema aqui, que o tema Vamos lá. principal é terceirização. Então, ô Rafael, vamos começar pelo começo. O que é a terceirização? Vamos lá. A terceirização é a contratação de uma empresa para a realização de serviços específicos. Uhum. Exemplo, vigilante, auxiliar de serviços gerais. Então, o poder público, quem mais contrata esses tipos de serviço, eles não têm como fazer, de certa forma, concurso para todo mundo trabalhar. Uhum. Então, tem que terceirizar, para que a máquina não pare. Então, a terceirização é exatamente isso. É uma contratação de uma terceira pessoa para executar os serviços como um todo. Certo. Perfeito? Uhum. Mas tem... eu tenho uma pergunta aqui, chave, para te fazer, mas antes eu vou te fazer essa pergunta. Quais são os benefícios da terceirização? Então, eu elenquei aqui alguns pontos que eu acho interessante citar Uhum. sobre a terceirização, que eu cito o seguinte. A terceirização de serviços ajuda a reduzir custos operacionais com salários, benefícios, impostos e despesas com infraestrutura. Uhum. Já que, em vez de contratar novos funcionários para uma tarefa específica, é possível terceirizar essa tarefa com uma empresa que já possui a expertise necessária. Essa é uma definição que eu uso pelo seguinte: eu sou advogado, eu não consigo limpar bem o meu escritório. Se eu tiver um escritório grande, eu prefiro contratar uma empresa que faça esse serviço para mim. Certo. Só que aí a gente vai entrar em algum momento sobre o mitos e verdades, sobre as vantagens e desvantagens da terceirização, que isso a gente vai falar um pouco mais à frente. Certo. Então, assim, a ideia da terceirização é trazer lucro para a mão de obra. A terceirização ela começou a ganhar muito corpo depois da Segunda Guerra Mundial, porque teve necessidade de aumento de produção da mão de obra e porque houve uma escassez de gente e de produto. Uhum. Então, o Harrison Ford, né, que é o dono da Ford, ele foi um dos pioneiros a fazer a terceirização de mão de obra, porque ele entendia que nos Estados Unidos, por exemplo, tinha essa necessidade de fazer a máquina rodar, e só aqueles funcionários que ali estavam dentro da empresa que ele comandava não conseguiam. Então, Não dava conta ali. Não dava conta. Então, teve que terceirizar, pegar mais mão de obra de empresas que talvez faziam até mesmo o mesmo serviço que ele, só que com uma responsabilidade menor, né, para poder fazer algo que chegasse exatamente ao produto Ao objetivo final. dele ali, né? Exatamente, ao produto final. Uhum. Né? Então, a terceirização ela vem mais ou menos baseado nesse tipo de consenso. Isso em que ano, mais ou menos? Segunda Guerra Mundial, aí me Segunda ajuda aí, Guerra né? Mundial. Porque aí não dá. Vai lá Dá atrás. uma olhadinha. Não, o ano nem importa muito. O que eu ia falar é o seguinte: com o passar dos anos, né, essa ideia de terceirização, ela começou meio que ser burlada devido ao alto, o percentual, né, de impostos, de contribuições que uma empresa tem sobre os seus empregados. Certo. Né? Então ela perdeu meio que o fundamento que o Harrison Ford teve lá atrás, né, o dono da Ford lá. Hoje em dia, é muito perigoso uma pessoa jurídica terceirizar outra pessoa jurídica. Eu tô batendo nesse ponto justamente para explicar ou para que os espectadores entendam a importância de um bom advogado, de uma boa assessoria quando o assunto é terceirização. Então, Robson, essa é uma pergunta extremamente pertinente. Por quê?
porque hoje não existe uma legislação específica para tal. Uhum. Hoje a gente ainda sobrevive por um direito totalmente jurisprudencial e sumulado. Existe uma súmula, que é a súmula 331 do TST, que meio que regulamenta a responsabilidade do tomador de serviço, e bem como do prestador de serviço. Uhum. Qual o grande problema da terceirização hoje no Brasil? Por isso que eu cito sobre a escravidão camuflada. Sim. É que o terceirizado ele não tem segurança jurídica. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu, funcionário terceirizado, presto serviço para uma empresa B. E eu sou empresa A. Uhum. Essa empresa A quebra. Se ela tiver em nome de pessoas que não são solventes, que tenha bens para pagar, Uhum. quem vai ter que pagar de uma certa forma é o subsidiário. É quem estava tomando o seu serviço. Uhum. E muitas das vezes o judiciário trata isso de uma forma bem complicada. Você tem que fazer prova, você tem que fazer uma série de coisas para que o trabalhador, de uma certa forma, não fique com seu direito ceifado. Uhum. Eu, conversando com alguns colegas, né, da área do direito, até mesmo juízes, eu tenho um escopo, eu acho que seria muito interessante. Eu vi isso em 20 anos de profissão, de office boy a advogado, Uhum. acontecer uma vez. Eu guardei até o nome da empresa, Protex. Isso já tem mais de 10 anos. Certo. A Protex prestava serviço para o INSS. Uhum. O INSS, que tomava o serviço da Protex, quando a Protex deixou de elaborar e fazer toda essa situação de prestar o serviço para o INSS, o que o procurador na época do INSS fez? Desculpa. Reteu uma fatura, chamou todos os empregados que ingressaram com a reclamação trabalhista, porque quem paga na justiça paga uma vez só. Uhum. Sim. Quem Contrato, paga errado paga duas vezes. paga Tem duas até vezes. um ditado que fala isso. Né? Exatamente. Tanto que hoje a justiça ela vem buscando órgãos auxiliares para que as coisas sejam resolvidas sempre através De acordo. de acordo judicial ou até mesmo um acordo extrajudiciais. Perfeito. Depois da reforma trabalhista, os acordos extrajudiciais eles têm muita validade jurídica. Ganhou força, né? Ganhou força. Uhum. Ganhou força. Porque o entendimento... A justiça do trabalho, eu sou meio suspeito, porque eu acho uma das justiças mais fantásticas que se tem. Todas as melhores ideias vêm da justiça do trabalho. Uhum. Por exemplo, o juizado, ele pegou muita coisa da justiça do trabalho para acelerar a coisa. Foi um dos maiores empreguismos, né, o juizado de pequenas causas. Foi maravilhoso. Fantástico. Mas da onde saiu as ideias, o procedimento, o processo da justiça do trabalho? Então, a justiça do trabalho está sempre um passo à frente Entendi. das outras Inovando, justiças. né? Inovando sempre. E sem contar que os servidores são gente boa, os juízes do trabalho, um ou outro que eu posso vir a reclamar, em sua grande maioria, todos eles são Tudo gente boa. Gente boa demais. Aham. Os caras estão ali para querer resolver o problema. Só que tem hora que você não consegue resolver o problema, aí a força do Estado ela vai ter que ser utilizada. Sim. Retomando em relação à segurança jurídica, os pagamentos do terceirizado. Então, essa empresa, o que eles fizeram? Eles reteram uma fatura e acabou pagando em sede judicial todo mundo que tinha essa necessidade. Eu falei mas deixa eu me consertar aqui. Hoje ele é desembargador. Eu não sei exatamente o nome dele, mas eu sei que ele é André. Ele foi advogado, ele foi procurador de Duque de Caxias. Eu nunca mais esqueci esse procurador. E eu acho que os outros procuradores dos outros municípios deveriam fazer a mesma coisa que ele. Ele foi procurador no governo do Alexandre Cardoso, em Duque de Caxias. Esse procurador ele fez uma coisa que para a máquina pública, aos olhos dos procuradores, né, concursados de carreira, foi ruim. Mas ele, como era o procurador-geral, ele fez uma coisa fantástica para a máquina pública. O que ele fez? Lá se prestava serviço
Na época, tinha um governo do Zito, Sim. né? Por muitos anos ali. Por muitos Caxias, anos. Sim. Depois veio o governo, não lembro se foi do Washington, e Eu quem acho se que foi o Washington. sucedeu- Eu acho que foi o Washington, sim. Então, quem se sucedeu o Washington foi o Alexandre Cardoso. Sim. Ele foi procurador-geral do Alexandre Cardoso. Uhum. Ele instituiu, ele baixou, não sei se foi decreto, se foi uma normativa, isso deu super certo para o município, porque ele resguardou o município de condenações maiores. De que jeito? A Locante decretou falência. Agora, depois de 10, 15 anos, que eu estou recebendo precatório, RPV, ou quando não tem o ente público ali que respondeu de forma subsidiária, como é o caso que a gente está conversando aqui, de uma certa forma, está no processo de falência. E ele instituiu a seguinte situação. Eu não sei se ele reteu, se ele não reteu, mas eu acredito que tenha retido, porque ele teve base jurídica para fazer tal ato, e pagou todos os funcionários na época da Locante. Eles já vinham com um acordo à vista, pronto. Pô, sensacional. 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 Por que ele fez uma situação como essa? Processos que deveriam ser pagos em 10 mil, ele fazia acordo em 3. Quem foi beneficiado nessa história? A máquina pública. Sim, total. A máquina pública. Porque quando um processo fica 10, 15 anos, isso não é vantagem para o trabalhador, nem tampouco para o ente público. Porque acaba pagando os juros sobre juros, sobre juros, sobre juros, sobre juros, sobre juros. Será que é melhor uma boa briga ou é melhor uma boa conversa? Eu aprendi que é sempre melhor um mau acordo do que uma boa briga. Com certeza. Não é isso? Não tenho a menor dúvida. Eu brinco na Justiça do Trabalho, que é onde eu mais milito, né? Onde eu estou no meu dia a dia, principalmente na Justiça do Trabalho de Nova Iguaçu, e os juízes de lá são espetaculares. Cito aqui José Augusto, da primeira vara, Francisco, da segunda, doutor Marcelo, da terceira. Gente bonita. Tudo gente nossa. Gente muita boa. coisa. Gente boa. Juízes de verdade, que querem resolver Bacana. o problema. E eu brinco com eles que eu prefiro ceder dias ou até mês ou meses para receber algo que eu vou receber rápido do que ficar protelando, dando murro em ponta de faca durante 10 anos. É verdade. Então, eu prefiro ser um conciliador. Eu amo o artigo 764 da CLT. Qual é o artigo 764? Fala pra gente. o acordo- Aprendendo aí contigo. O artigo 764 da CLT fala sobre o acordo. Sobre o conciliação, acordo. Isso é bacana. Sobre as audiências de conciliação. A primeira audiência, se eu não me engano, no Ministério do Trabalho é de conciliação, não é? Na conciliatória ou não? Então, na verdade, a CLT fala sobre audiência única, para resolver ali o problema, pela celeridade processual. Só que aí, observando a sociedade para ver o que pode ser feito, a demanda também crescendo demais, hoje se separa em 3 tipos de audiência: inicial, a una e a audiência de instrução e julgamento. Tá. Nas 3 você pode tentar fazer a conciliação. E é muito mais vantagem para ambas as partes chegar a uma composição. Eu sou advogado de reclamante, também sou advogado de reclamada. E hoje eu sou até muito procurado por empresários, porque eles sabem como é que eu ajo de uma certa forma com os funcionários, porque a gente consegue ali colocar todo mundo feliz. Um cede um pouquinho do lado, outro cede um pouquinho do outro, e as coisas vão chegando aonde... Vai falando aqui, vai mostrando ali. Exatamente, ele vai chegando exatamente aonde quer. Certo. Vamos lá. Tem uma pergunta para você aqui, que eu achei muito interessante também. Quais são os 4 pontos principais que envolve a terceirização? Vamos lá. Você vai manter a qualidade do seu produto ou serviço sempre alta, tá? A sua empresa não perde o foco do core business, dinheiro, negócio, a coisa vai rodar sempre. Tenha sempre um especialista trabalhando para você na área e vai reduzir os custos operacionais sensivelmente, né? Você não vai precisar, por exemplo, pagar uma cota de um funcionário. Tipo, quem é contador sabe, né? Um funcionário paga 2. Exatamente, essa é a conta. Nessa conta? E todo mundo pergunta. Exatamente. Quanto é que o funcionário vai me custar?
Duas Dois vezes ele. funcionários. Duas vezes ele. Então, se você terceiriza, você tira essa sua responsabilidade, de uma certa forma. Uhum. Você só paga um valor cheio àquela empresa e aquela empresa vai te entregar todos os benefícios em que a terceirização tem. Uhum. É mais ou menos assim que a coisa funciona no ato de terceirizar. Certo. A gente tem Perfeito. que ter muito cuidado, né, o Rafael, agora, com essa prática de terceirização. Eu vou meio que dar o exemplo do MEI. Né? Quando foi criado o MEI, microempreendedor individual, todo mundo quis ser MEI. O MEI foi criado, né, para aquelas atividades informais, que era o caso do pipoqueiro, a passadeira, a costureira, né? E quando colocaram aquele imposto pequenininho, que não era nem percentual sobre faturamento, os grandes quiseram ser MEI. Pô, também quero ser MEI. Tanto que, numa época, advogado podia ser, contador podia ser, professor de educação física podia ser, todo mundo podia ser MEI, dependendo lá dos seus conselhos lá. E hoje saíram muitas atividades. Hoje, o contador não pode ser, advogado não pode, professor de educação física não pode. Então, aquelas atividades com profissões legalmente regulamentadas, né, vamos chamar assim, saíram fora e deixaram realmente ali para os pequenininhos como tem que ser. Com a terceirização... Por que eu estou falando essa história toda do MEI aí? Porque com a terceirização eu vejo a mesma coisa. Só que a gente tem que ter... Aí é que está o negócio. Eu acho que o empresário ele tem que abrir muito o olho na hora dele contratar uma empresa para terceirizar, principalmente quando a atividade da empresa contratante é fim, né? Atividade fim, não é isso? Sem dúvida nenhuma. Isso aí tem que ter muito cuidado, Muito né? cuidado. Ele tem que ter muito respaldo jurídico, tem que conversar muito com você, o advogado ali, para ver os riscos ali. Senão, aquele cara pode prestar... Já teve casos, eu sei muito de emissora de TV que contratava, ou contrata ainda, pessoas na PJ e depois ela sai da empresa, tipo mandado embora, ou rescinde o contrato, ela entra na justiça e ganha ali, né? Sim, com certeza, não tem a menor dúvida. É a prática da pejorização, né? Pejorização, exatamente. Esse O é o nome nome. técnico, a terminologia técnica é essa, é pejorização. Uhum. Isso ganhou muita força, Robson, depois da reforma trabalhista. Antes da reforma trabalhista, isso não acontecia. Uhum. Porque, de fato, como você muito bem observou, foram se mudando as naturezas das empresas, né? Sim, Era os MEI, objetivos. limitada, Isso aí. EPP, Veio a Eireli, aí acabou. VL, acabou, aquela coisa toda, né? Então, o MEI, ele é uma pessoa jurídica. Sim, tem propriamente CNPJ E direitinho. qual é a ideia do empresário contratar alguém pela atividade MEI? Pura e simplesmente de não pagar imposto. Sim. Não resta sombra de dúvidas, todo mundo sabe. Eu vou te pagar Ponto. somente esse salário que está aqui. E acabou. além do Não que tem férias, não tem o terço Nada além do que constitucional, não tem 13º. Se me permite fazer uma colocação, isso acontece muito na região da Baixada Fluminense. Uhum. Os entes públicos, em sua grande maioria, eles têm feito esse tipo de coisa. As atividades menores, do tipo auxiliar de serviços gerais, pedreiro, a mão de obra, Uhum. né? Eu até brinco que o dia que o pedreiro, a mão de obra, entre aspas, pobre, que na verdade é a mão de obra riquíssima, Total. souber o valor que ela tem, a gente está ferrado. Aham. Eu não vou falar um palavrão aqui, Cê- senão vou... Senão, ó, eu vou ter até garai. Aí o pessoal fala assim, a casa do garai, Robson, fala, garai é conquistador, tá, gente? Garai significa conquistador, pelo amor de Deus. Exatamente. Porque ficaria muito ruim, porque a mão de obra pobre é quem pinta nossas casas, é Sim. quem faz a limpeza, Uhum. então essa galera tem que ter muito, muito, muito valor. E, de uma certa forma, os entes públicos, eles têm essa desenvoltura de ter, de fato, esse cuidado em algumas oportunidades de não fazer com que esse pessoal sejam contratados na modalidade de MEI. Uhum. Só que tem outras pessoas que também é funcionário e que tem uma qualificação melhor, médico, fisioterapeuta, enfermeiros, técnicos de enfermagem, que em sua grande maioria eles são contratados como MEI. Só que eles não são empresas. Eles são funcionários, regidos
pela CLT, pelo artigo 3º da CLT. Porque, vamos lá, o que se faz ter um contrato de trabalho? O artigo 3º da CLT, combinado com o artigo 442 da CLT, ele é muito claro nisso. Você tem que ter habitualidade. O que é habitualidade? Todo dia trabalhar. Todo dia tá ali. Você tem que ter pessoalidade. Ou seja, eu, pessoa aí, tem que ter onerosidade. O que é onerosidade? Pagamento de salário. Todo mês cai na minha continha ali X dinheiro. E não eventualidade. São os quatro requisitos que se fazem aí para que a pessoa venha a ter o seu contrato de trabalho. Essas pessoas que trabalham como MEI, ele tem é porque o direito do trabalho ele tem vários tipos de contrato, né? A gente vai falar um pouco mais à frente, mas já que você me deu essa oportunidade, eu vou falar aqui agora, rapidamente. Olha a nossa aqui, a casa é nossa. Posso falar? Você fica à vontade, o programa é teu. Então, o contrato, a CLT, ela rege, em tese, sobre o contrato de trabalho por escrito. Né? Assinada a carteira, hoje popularmente ganhou muita força isso, as carteiras digitais. Hoje em dia tudo é digital. Digital. E social, tá aí bombando. Pois é. Então, ali está o contrato expresso. Assinado, bonitinho. Eu tenho um vínculo com o Robson, ok? Só que existe o contrato tácito, que o tácito ele vem para o expresso em algum momento. Mas como é que se descobre isso? Fazer uma série de provas. Aí a gente vai voltar lá atrás no direito do trabalho, no direito criminal, trazer a realidade à tona. Né? Aí você vai juntar recibo, extrato de pagamento, mensagem de WhatsApp, uma série de outras coisas para provar o vínculo empregatício do período tal, função tal, salário tal. Ou seja, o Estado vai dizer para aquele empresário e falar, olha, dessa forma você não contrata. A forma de você contratar é essa daqui, não é essa daqui. Porque a pejorização ela só veio para um motivo. De uma certa forma, prejudicar o empregado propriamente dito. Somente isso. Não existe outra situação. E às vezes, desculpa, às vezes, não, só para não perder o raciocínio, mas às vezes o funcionário, né, ou no caso, na realidade ele age como funcionário, mas é contratado como PJ. Às vezes a necessidade dele é tão grande que ele se submete a essa pejorização. Não tem jeito. Não tem jeito, né? Não Senão tem ele jeito. sai do mercado. Ele sai do mercado. Infelizmente, a gente joga com o time que tem. Exatamente. Né? Existe uma frase popular que quando você não tem um cão, você vai caçar com um gato. É isso aí. Não tem jeito. É mais ou menos isso. Tem que pagar os boletos, tem que botar comida em casa. Né? Se é isso que tem, então vamos encarar. É isso aí que eu vou encarar. Depois eu vou discutir o que dá. É isso aí. É mais ou menos assim que a coisa vai acontecendo. É uma realidade. E dessa realidade a gente não pode fugir. É isso mesmo. Certinho. Então, não é? Certíssimo. Você falou de contrato de trabalho. Então, eu já tinha 2 perguntas aqui que estavam para o finalzinho, mas eu vou meio que dar uma invertida. Pode ser? Pode, sem problema algum. Você falou, contrato de trabalho, e tem gente que fala em contrato de emprego. É a mesma coisa, Rafael? Ou tem diferença aí? Não, tem muita diferença. Tem bastante. Explica pra gente aí. Então, o contrato de trabalho, eu vou dar uma resumida, porque senão isso vai ficar muito extenso. E eu gosto de falar exemplificando, porque eu acho interessante, porque as pessoas conseguem entender melhor. Eu adoro, se você puder exemplificar. Eu estou falando, o programa é seu. Eu fico aqui 2 dias contigo aqui, o assunto está interessantíssimo. Mas também, se não der tempo, e você vai voltar nesse programa, a gente vai falar sobre mais coisas, a gente vai dando informação para aquela galera ali que está com a gente. Tá? Vai ser um prazer. Fica à vontade. Vamos lá. Contrato de trabalho. Contrato de trabalho. O contrato de trabalho é regido pela CLT. Então, vou te dar um exemplo. O contrato de emprego é regido normalmente pelo estatuto. O estatuto? Estatuto, de algum lugar. Daquela categoria ali. Exatamente. Contrato de trabalho e contrato de emprego são coisas bem distintas. Porque o contrato de trabalho, por ser regido pela CLT, ele tem todos aqueles benefícios que se tem um trabalhador normal. O contrato de emprego, ele visa renda. Então, são coisas bem distintas. Alguns colegas não gostam que eu falo dessa forma, mas
Vamos lá, vamos voltar sobre a terceirização que a gente estava falando. Esse ano eleitoral. Sim. Normalmente as pessoas acabam tendo as suas vocações eleitorais e acabam indo trabalhar na instituição de alguma forma, através de currículo, através de indicação e tal, aquela coisa toda. A pergunta que eu sempre recebo dos meus clientes é o seguinte: doutor, eu trabalho para uma terceirizada ou eu trabalho na modalidade nomeada? E eu sempre falo, sempre vá trabalhar na modalidade terceirizada. Ué, mas por quê? Você agora mesmo estava falando que a terceirização pode ser uma situação complicada? Sim. Mas, dentro do condão, o terceirizado ele tem mais direitos do que um contrato, de uma certa forma, me fugiu agora aqui. Pela contratação direta ali, pela vamos falar contratação assim. direta. Porque a contratação direta, ele não vai ter diversos benefícios. Um deles é o fundo de garantia. Sim. Ele vai ter 13º, férias. E olhe lá. Isso, ó. Não E o tem texto horas constitucional ali. suplementares. Ele vai ser regimentado como é o funcionário público. Quem é funcionário público sabe. Tudo bem que hoje melhorou bastante. A minha família tem diversos policiais que eles fazem RAIs, faz uma série de outras coisas que foram melhorando a vida deles e tal, aquela coisa toda. Só que eles são funcionários públicos. Nas vantagens, não se compara ainda Não se compara com a contratação da terceirizada. terceirizada. Entendi. Porque o terceirizado, ele tem exatamente os mesmos direitos de que um empregado que teve a carteira anotada por uma empresa tipo Shell, né, que contrata direto, Sim. Bradesco, que contrata direto, e assim sucessivamente. Olha, bacana, tá vendo? Informações importantes. Eu falei que o cara é fera. Quando eu falo que eu trago aqui profissional qualificado para trazer informação importante para você, não é caô meu, não. Aqui, ó. Falamos aqui do contrato de trabalho, contrato de emprego. E quais os tipos de contrato de trabalho que nós temos aí? Vamos lá. O contrato de trabalho, a gente tem um contrato de trabalho por tempo determinado, o contrato por tempo indeterminado, temporário eventual. Então, Vamos lá. Eu quero contratar uma... Vamos falar de final de ano, Natal. Certo. Acontece muito? Veio na minha cabeça aqui, contrato temporário de trabalho, isso. Eu quero botar um freela ali, um vendedor para trabalhar só novembro e dezembro na minha Temporário? loja. Esse é o temporário. Sim, É isso? exatamente. Acabou aquele período ali de 60 dias. Ele tem um prazo, o contrato temporário? Ou Então, você que estipula no contrato? Hoje a CLT ela vai tendo as suas regras ali de falar sobre o período, né, dos contratos. Só que a gente vai trabalhando no dia a dia, a gente vai observando que o contrato ele vai até contrato de experiência, por exemplo, até 90 dias. É o que diz a lei. Sim. Né? E depois ali vai ser definido por determinado ou não. E os outros contratos vai sendo mais ou menos por essa situação também. O contrato por tempo determinado, por exemplo, ele pode ser feito por uma especialidade. Tipo, entendi. Vamos lá. Vamos supor que uma pessoa trabalha embarcado e tem que fazer uma solda num navio. Então, Certo. aquela pessoa, às vezes, é contratada somente por um período para poder fazer aquele tipo de serviço. Mas você tem que, de uma certa forma, ter a especificação e a prova da necessidade de ter daquele contrato de trabalho. Perfeito. Senão ele vira contrato por tempo indeterminado, porque senão toda empresa contrataria por tempo determinado. Claro, claro. 2 anos, vai embora. E esse contrato, eu vou fazer uma pergunta de leigo aqui, que eu tenho certeza que é pergunta de muita gente que está assistindo a gente ali. Depois que acaba esse contrato, o que tem de vantagem para o empregado, ou o que está incluído dentro desse contrato de 60 dias, por exemplo, desse temporário que eu vou contratar? Eu pago a ele fundo de garantia, eu pago ele... O período, sim. Naquele períodozinho tem. Saúde, salário, 13º, férias, fundo de Ele tem todos os garantia. direitozinhos ali dentro daquele período. Não tem aviso prévio. Acabou. Ah, tá. Bacana.
não tem aviso prévio. Uhum. Você vai rescindir aquele período ali e ele vai Acabou. tocar a vida dele. Ele não vai ser mandado embora, né? Vai ser um término de contrato e segue a tua vida lá. Exatamente. Não é isso? Exatamente. E temos o contrato de trabalho que não é o temporário, que é aquele mesmo que a gente assina com um período de experiência de 90 dias, como você falou, e depois ele passa a ser por período indeterminado. Exatamente. Aí esse sim. E sim. Ali quando o empregador manda embora, ele tem algumas obrigações ali, né? Que é aquele multa de fundo de garantia, essa parada toda. O direito básico do trabalhador é saldo de salário, são os dias Sim. pelos quais trabalhou naquele mês, 13º e férias, com mais um terço condicional. Uhum. O 13º e férias, eles são muito semelhantes. Eles podem ser proporcionais ou integrais. Uhum. Proporcional ao período que se trabalhou. Integral, quando se faz completo um ano. Só que a férias e o 13º tem uma diferença que tem mais um terço condicional, Uhum. né, as férias. Sim. Já o 13º não, é somente o salário integral. O fundo de garantia, multa de 40%. Seria interessante a gente falar também sobre o artigo 477 da CLT. Vamos falar sobre ela. Por quê? Ela é uma multa seletária. Porque quando o empregado, quando ele é demitido, a empresa tem até 10 dias corridos para poder fazer o pagamento. Uhum. Também não citei aqui o aviso prévio. O aviso prévio é regido pelo artigo 487 da CLT. Então, ali tem as suas particularidades, né? Uhum. Ou paga ou trabalha. E ali você vai tendo as suas regras. Sai 7 dias antes do término do aviso prévio, ou 2 horas antes do serviço. Ainda tá valendo isso? Ainda Isso vale. é antigo pra caramba. Ainda vale. Olha só, meu primeiro emprego foi assim. Tentaram fazer fizeram, na verdade, né? Desculpa, me expressei mal. A lei em que o aviso prévio poderia ser até 90 dias. Mas isso meio que caiu por terra. Não É muito aviso prévio. É muito aviso É muito prévio, tempo para aviso prévio. Quando se dá um contrato- 30 dias, você fica louco, né? O empregado fica louco para acabar com aquele Com período. certeza, porque já fica uma situação muito Já não deu desgastante. certo. Tipo assim, pô, eles não querem aqui. É. O teu processo de produtividade começa a baixar, porque o cara já Claro. vai para lá, pô, tu no aviso Tá prévio. doido para passar o trabalho e ralar, já Exatamente. começar um Quer viver a ciclo vida novo, dele, quer ficar em ciclo casa, quer ir novo, para embora. praia, sei lá. Viajar, né? Qualquer outra coisa. Não. Já é bom, hein? Agora eu vou entrar, eu deixei para o final aqui, era meu assunto do meio ali, mas eu deixei para o final, que eu achei sensacional, Rafael. Eu já escutei muito falar de terceirização, muito, a gente sempre conversa sobre isso. Agora, quarteirização é a primeira vez que eu escuto. Vamos falar sobre quarteirização. O que é quarteirização, Rafael? Explica Então, vamos pra lá. gente. A quarteirização é a terceirização da terceirização. Olha isso, proliferando. A terceirização, você é terceirização também. Vou virar uma quarteirização. Não se confunde com contrato por tempo determinado, tá? Aham. Porque a quarteirização é exatamente a terceirização Da terceirização. Vou falar como é que eu cheguei a esse ponto de até mesmo colocar isso escrito em livro. Bacana. Vamos lá. Eu sou advogado de campo, atendo cliente, Uhum. faço inicial, corrijo inicial, faço audiência, sou um militante da Justiça do Trabalho. Um apaixonado, inclusive. Bacana. E eu comecei a perceber, pode citar os nomes aqui? Tem Claro, algum fica à problema? vontade, meu amigo. Você é advogado, até depois porque você me defende aqui. Os processos são públicos e deu matéria. Pode falar também o nome da emissora? Fica à vontade, estou seguro contigo. Você é meu advogado aqui para frente, a gente está junto. Inclusive, eu fui entrevistado pelo RJTV Uhum. por esse ato que eu fiz de alguns trabalhos que eu já vinha desempenhando aonde eu tenho um escritório de advocacia. E como eu cheguei à quarteirização? O ente público, ele contratava uma empresa e essa empresa contratavam outras empresas. Uhum. Então, o ente público terceirizava uma e a outra... Terceirizava, que é a quarteirização. Exatamente, só que é fraude a forma que eles faziam. Por quê? Porque para você quarteirizar, deveria de ser para uma especificação daquele ato. A gente vai voltar lá no contrato por tempo determinado, até mesmo o temporário.
tem que ter uma justificativa para saber o porquê que está contratando aquela terceira empresa. Exatamente. Que é o caso da solda que você deu lá naquele exemplo do navio. Exatamente. Então, desde o momento que eles fazem esse tipo de terceirização da terceirização de mão de obra de trabalho por funções do nosso dia a dia, o que eu falo de funções do nosso dia a dia? Um município, vamos dizer assim, ele nada mais é que uma casa. Né? Que tem que ter limpeza, tem que ter organização, tem que ter pintura. Nós somos donos de casa e a gente sabe muito bem Total. que aquilo que faz dentro nas ruas é o que a gente faz dentro da nossa casa, é cuidar. Sim. Então não justificava ter uma empresa contratando uma outra empresa para ter esse tipo de atividade. Então comecei a observar justamente o que estava acontecendo. O que estava acontecendo? Um funcionário de uma empresa, ele tinha a carteira muitas das vezes anotada por uma empresa, prestava serviço para outra empresa, recebia para uma outra empresa e usava a camisa de uma outra empresa. Nossa Senhora! Falei, que é isso? Que confusão. Aqui? E ali eu comecei a pegar os depoimentos, né? Mas me explica melhor. Aí as pessoas iam delineando. E como eu gosto muito do trabalho de campo, de ir ver o que está acontecendo, então sentei com a minha equipe e falei, olha, a gente vai ter que fazer esse trabalho aqui. Como é que nós começamos a fazer? Nós pegamos todos os documentos das empresas e começamos a delinear tudo. Tipo... Nossa, trabalho investigativo. Isso aí, total. Total. Até a letra a gente comparou se era Exame Arial ou era Times New Roman. Pois é. Isso nos rendeu justamente essa entrevista na Globo, porque como é que aconteceu essa situação toda? Eu comecei a ingressar com essas ações e estourou uma reportagem na Globo quanto uma empresa chamada IMP. Essa empresa IMP, ela é uma empresa que presta serviços para o Estado. Não tem nada a ver com os municípios da Baixada Fluminense. Correto. Nada a ver. E ela prestando serviço para o Estado e tal, aquela coisa toda. Aí foram verificar que algumas notas não se correspondiam exatamente àquela realidade. E começaram a investigar, o Ministério Público começou a bater em cima. Queria até mandar um abraço para a Anitta Prado e o Gabriel Barreiras, são duas pessoas sensacionais que eu conheci, que são da Globo. Né? O Gabriel Barreiras, então, ele só torce errado, ele é botafoguense. Aí tá surgiu um botafoguense aí. Surgiu, era ele. Pois é. Eu falei para ele que ele não ia ser campeão no ano 2023, ele vai ficar né? aborrecido comigo. Se ele assistir isso aqui, vai ficar aborrecido comigo. E nisso começou a acontecer a coisa. E eu recebi uma mensagem da Anitta, porque quando ela jogou IMP, tiveram muitas ações com o meu nome, e ela tomou um susto que não era só IMP, não era só a INPE. Era INPE, era Itaiangá, era Blauberg, era ICAP, e ela se assustou. E eu cito nas minhas ações, por exemplo, que é um grandioso grupo econômico, que de fato é um grandioso grupo econômico. Então, foi aí que eu comecei a observar que a terceirização estava fraudulenta, ou melhor, a quarteirização estava fraudulenta diante de todas essas situações que estavam acontecendo. Certo. E eu prossegui com as ações. Fui prosseguindo com as ações e eu consegui, em muitas dessas ações, provar a solidariedade e de uma certa forma, uma coisa que seria muito pequena acabou ficando muito grande. Né? Aí começou a se observar que não era mi e começou a ser bi o rombo de uma situação pela outra. Eu assisti essa reportagem. Assistiu essa reportagem? Assisti. Isso repercutiu muito. Repercutiu. E assim, eu acho engraçado isso, porque as pessoas começaram a dizer que eu fiz isso contra o município no qual eu tenho ações. Desculpa a forma que eu vou falar, mas para mim é uma grande idiotice a pessoa falar uma situação como essa, porque eu tenho um escritório de advocacia no mesmo local há 15 anos. Não no mesmo endereço, mas
Quando comecei a advogar, quando peguei a carteira da ordem, comecei a advogar num escritório de advocacia em Mesquita meu. Uhum. Então, eu tenho a minha identidade estabelecida em Mesquita. Então, lá passaram diversos governos e eu processei todas as empresas terceirizadas dos governos anteriores. Uhum. Não foi contra um governo específico. Sim, sim. É teu trabalho. É meu trabalho. É boa. E isso é que eu acho mais bacana nessa história toda. A atual administração, eles reconhecem que eu faço um trabalho. Eu não estou ali para falar de política. Uhum. Eu não estou ali para falar de que eu quero me inclinar para um lado ou para o outro. Até porque, quando aconteceu toda essa situação de eu dar entrevista para a Globo, quando estourou o problema da IMP, não foi no município de Mesquita, foi no estado. Sei. O município de Mesquita foi só uma ponta do iceberg daquilo que já estava estourado de uma situação que é muito maior. Então, eu queria deixar bem claro essa situação que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim. Né? E o trabalho do advogado, ele é justamente clarear aquilo que está escuro ou obscuro. Exatamente. Essa é a história. Não. A gente sempre tem que trazer à tona aquilo que, de fato, está... Não, e você é muito claro e muito transparente na hora de falar, né? Então, o entendimento é muito bom. Não tem como ser diferente. Né? Muito bom. Diferente. Parabéns. Agora você falou aí em grupo econômico, né? Quando você falou nos teus exemplos, você falou em grupo econômico. O que só para esclarecimento, o que seria considerado ou o que é considerado grupo econômico? O grupo econômico está estampado no artigo 2º da CLT. Uhum. O grupo econômico é uma reunião de diversas empresas sob a direção e subordinação de uma direção só. Isso é um grupo econômico. Uhum. Exemplo clássico. Bradesco. Bradesco SA, Bradesco Seguro, Bradesco Previdência. Isso é um grupo econômico. São diversas empresas em uma só. E quando você ingressa com uma ação, você pede a condenação solidária e não subsidiária. Subsidiária somente contra o tomador de serviço. Certo. E o grupo econômico, ele faz com que a ação, a reclamatória trabalhista, fica muito mais segura para o seu recebimento. Porque a matemática é muito simples. E a matemática é igual no Brasil e em qualquer outro lugar do mundo. É muito mais fácil tirar dinheiro de 4, 5, de 10 empresas do que de uma. Total. Essa uma sumiu, não tem mais... Acabou. Acabou. Uhum. Aí você vai tentar o quê? Patrimônio de sócio? Se você não Esquece. teve algo... Esquece. Né, solvente da pessoa jurídica, a pessoa física já está totalmente detonada. Até porque a mora processual é muito grande, eles conseguem tirar a casa do nome, carro do nome, moto Isso, do nome, já vai te terreno fazendo, do nome, e assim vai. Não tem para onde muito correr. E o grupo econômico ele é muito interessante se fazer. A gente está até passando um período ruim em relação ao grupo econômico, porque o grupo econômico ele tinha duas súmulas, que é a súmula 129 e a 205 do TST, que elas haviam sido extintas, e as súmulas que mais eram aplicadas era a súmula 46 do TRT1. Vou falar sobre o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, que é onde a gente está, né? A gente está no Rio de Janeiro. Claro. Então não interessa falar de São Paulo, por exemplo. E essa súmula, ela dizia o seguinte, Robson, você pode ingressar contra uma empresa do grupo, caso não venha achar capital dessa empresa, chama-se as empresas pertencentes ao grupo para execução, para poder pagar o processo. Popularmente é isso, tá? Tecnicamente a gente vai falar de outras coisas, Sim, e fica claro. uma coisa muito cansativa. Não, fala popularmente aqui para a gente entender aqui. Estou adorando. Perfeito. Então, o que acontece? Só que hoje o STF deu uma paralisada em toda essa situação. Então, todas as execuções contra grupo econômico estão paralisadas. Isso dificulta demais, porque está se ganhando tempo e espaço para aquela pessoa que é mal pagador tirar todos os bens do seu nome. Tem um motivo para isso? Que o STF tomou essa decisão? O STF ele tomou essa decisão. Está se discutindo ainda, né, se vai permanecer da forma que está. Acho que
meio que mexeram naquilo que já estava sacramentado, estava quieto, estava dando certo. Sei. Como muita coisa, né, que vem acontecendo, mas eu não Pois vou nem é. entrar nesse mérito da política, senão eu prefiro ser imparcial aqui. Eu também acho, Tem que acho que, ser. na verdade, a gente prefere ser imparcial. porque a gente Prefere, tem para não tanta coisa- infartar. É. Então, assim, eu vejo que não tem o porquê está sendo feito esse tipo de coisa. Mas está sendo feito. Está sendo feito, né? É porque o dele está lá garantido. Não, né? exatamente. O do trabalhador aqui fora. não está. Exatamente. É verdade? Gente, eu conversei aqui com meu amigo, tá? Esse cara é sensacional como pessoa, como profissional e já vai virar sócio da Casa do Garay, que eu já convidei ele para participar de outras entrevistas, trazendo assuntos importantes que vai enriquecer o teu conhecimento. Então fica ligado, doutor Carlos Rafael. Dá suas redes sociais. Claro, claro. O meu Instagram é Dr. Carlos Rafael, é dr.carlosrafael. Posso passar meu telefone? Pode passar o que você quiser Meu aqui. telefone O programa é particular seu. é 21 9642 18337, do escritório 2696 8790. Eu tenho um escritório em Mesquita, Uhum. Baixada Fluminense. Lá eu finquei as minhas raízes. E tá lá, né? Tô lá, ficarei por lá. Bacana. Tive um escritório aqui no Recreio, mas eu não estava conseguindo fazer as duas coisas, né? Não É, dá porque fica pra- longe, né? Fica longe. Eu já fica tive longe. também loja em Campo Grande, já tive loja em Caxias e Fica. escritório na Barra. Gente, tua vida vira uma loucura. Vira uma loucura. Tu perde até a qualidade de vida, fora riscos e tudo mais, não tem despesas. como. Uhum. E eu estabeleci ali, é ali que eu vou ficar. Eu tenho meus pés no chão e eu vejo que hoje tem uma coisa muito bacana também acontecendo, que são essa virtualização, né? Uhum. Então hoje eu posso atender um cliente de Mesquita. Eu tenho diversos, por exemplo, clientes na região dos Lagos. Olha que Eu bacana. sou advogado de uma série de restaurantes. Eu sou advogado de um restaurante até muito bom. que é Então vamos falar o nome dele aqui. Posso falar? Fazer um merchan aqui. Merchan? É, claro, é. Então vou pedir um aumento lá pro Vlad. Pede uma pro Vlad. pizza, pede uma pizza. Então eles têm um rodízio muito bom lá, que é o Rico. Rodízio Rico. Ah, é? Fica bem ali na Praça da Baleia. Então, assim, eu consigo atender eles aqui de Mesquita e eles estão lá em Rio das Ostras. Tem outros restaurantes em Búzios que eu tô aqui e atendo lá. Cabo Olha que Frio, a bacana. mesma coisa. Ou seja, a virtualização ela veio para trazer o longe para o perto. Exatamente. E a pandemia trouxe muito isso, né? Muita gente trabalhando de home office, o advogado com o certificado digital ali, ele já consegue resolver todos os processos dele, são quase todos digitais, né? Vamos falar. Acho que hoje não existe mais na Justiça do Trabalho Processo físico. processo assim. físico. Tudo tem somente que ser digital. Tudo tem que ser digital. Isso é sensacional, né? Não, Isso? sensacional. Assim, as audiências virtuais, por exemplo. As audiências virtuais, a gente faz por dia lá no escritório de 3 a 5 audiências dia, Uhum. de segunda a quinta. E essas audiências virtuais, elas me possibilitaram de estar dentro do escritório e fazer toda essa situação. Às vezes eu estou em Nova Iguaçu, estou no centro da cidade, estou em São João de Meriti fazendo a mesma audiência, no mesmo gabinete, no mesmo local. Isso, para quem tem uma demanda boa como a minha, funcionou. Uhum. Mas para aquele advogado que vivia fazendo só audiência, isso realmente ficou ruim para eles. Mas hoje a coisa já está indo para um outro caminho, as pessoas estão sendo mais contratadas, e funcionou. Que bacana. Viram que essa possibilidade de fazer essas audiências virtuais ficou muito bom. Assim, para o próprio empregado, né? Eu brinco muito que segunda-feira, jogo do Flamengo, o funcionário ele não ia para Trabalhar. audiência. Para audiência. Ele faltava audiência. Uhum. Por quê? Audiência 8 da manhã no Rio. Eu, quando morava em Mesquita, normalmente eu andava de trem. Eu sou um assíduo Passageiro de trem. passageiro de trem e de metrô. Ando até hoje, apesar de ter carro, mas eu gosto de andar. Então eu ia fazer audiência no centro da cidade, 8 da manhã, na Rua do Lavradio. Então eu tinha que acordar muito cedo, pegar o primeiro trem, que era 6 da manhã, chegava lá em torno de 6h50, porque é igual quem compra terra, né? Quem compra terra não erra e quem pega trem também não dá tanto problema, porque não tem Exatamente. trânsito. É isso aí. E eu brincava que quando tinha essas audiências 8 horas da manhã, eu já sabia que o cara não ia, porque
tinha essa dificuldade, né? Bebi um pouquinho a mais. Comemorar, né? Vou comemorar, não vou nessa audiência. Não consegui. Agora, nas audiências virtuais, o pessoal tá indo. Tá comparecendo. Né? Assim, arquivamento lá no escritório, o meu filho trabalha comigo, a gente raramente tem arquivamento, porque ficou mais fácil, né? Até de movimentar, tipo, às vezes o cliente ele esquece, a gente consegue pegar o cliente em casa e trazer para cá, ou mandar. Tem cliente que tem muita habilidade, né? Eu trabalho muito com bancário, trabalho muito com rodoviário, entre outros, que eles têm muita habilidade com internet. A gente manda o link, ele da própria casa dele, faz a internet, perfeito. eu faço e tal, e Perfeito. a vida flui. Nessas primeiras audiências, agora uma dúvida minha mesmo. É necessário ou é obrigatório a presença lá da parte, ou o advogado ele pode resolver tudo lá com a procuração? É necessário a presença dele? É necessário. A não ser que exista um despacho dizendo que só os advogados suprem a necessidade. Entendi. O Sejusc, lá no começo da nossa entrevista, eu vim falando sobre esses órgãos auxiliares que a Justiça do Trabalho tem feito para tentar resolver o problema da sociedade, né? O Sejusc, que é um órgão conciliador da Justiça do Trabalho, em algumas oportunidades, eu não sei quem está lá ainda, mas quem estava lá foi até meu professor, ele, simpático demais, o desembargador Maurício Pizarro Drummond. Não tinha necessidade das partes ir. Normalmente, eu gosto de levar. Por quê? Porque eu trabalho com reclamante. E o reclamante, ele quer ver, ou melhor, eu trabalho com reclamante e trabalho também com reclamado. O reclamante, ele quer ver exatamente aquilo que foi feito. O reclamado, ele está muito mais interessado naquilo que ele vai pagar. E o reclamante naquilo que ele vai receber. Então, é sempre interessante você levar o teu cliente junto com você. Isso é uma estratégia minha de trabalho. Para ele ver exatamente aquilo que foi pedido, aquilo que está sendo feito e tal, aquela coisa toda. Para você também não ter problema. Resguardo profissional. Claro. Senão, pode ser até acusado, você tomou umas atitudes aí por mim, que eu não autorizei. Hoje, por exemplo, a gente lá no escritório não faz, por exemplo, minuta de acordo que não seja assinado pelo nosso cliente, ou que não tenha mensagem pelo WhatsApp, e nem tampouco assinatura digital, né? O nome? Assinatura digital. Ou seja, isso resguarda todo o panorama, né? Porque, assim, vamos supor que a pessoa, num dia ruim, chega e fala que não assinou aquilo ali. Pois é. E aí começa o problema. Aí começa o problema. Então, você tem que se resguardar. Eu acho que seja sempre melhor levar o cliente. E usando a tecnologia, né? Claro. Ao nosso favor e também ao favor do cliente também. A melhor coisa que se tem. Sensacional. Se resolve. Gente, doutor Carlos Rafael, só agradeço a tua participação aqui na Casa do Garay. Está aberta para você, para o teu filho também, Gabriel, ali. Quando ele perguntou assim, assinatura digital, aí o filho dele participou e falou, sim. Daqui a pouco essa fera aqui está com a gente aqui também falando de direito no nosso quadro Endireitando. Querido, muitíssimo obrigado pela tua participação, tá? Pelo teu carinho que tu teve de vir aqui. E espero você mais vezes aqui no Casa do Garay. Muito obrigado. É o que eu tenho a te dizer. Agradecer primeiro a Deus. É isso aí, sempre. Não é verdade? É isso aí. Sem um Papai do Céu, a gente não estaria aqui. A gente não está falando de religião, a gente está falando de Deus. Não, a gente está falando de Deus. Até mesmo porque eu não tenho religião. Sempre falo isso aqui. Eu também não tenho religião nenhuma. Eu sou muito crente a Deus. A minha mãe hoje é evangélica. Mas eu não tenho religião alguma, só tenho muita fé. E essa fé que eu cultivo e é isso que nos move. E nos dá liberdade para frequentar qualquer templo que quiser. Eu falo que aonde tem uma casa de fé e me levar e eu me sentir bem, eu vou. Não é isso? Se tiver um tamborzinho, tá bom. Se tiver ali um incenso, tá bom. Não tem problema nenhum. Se a carta de tarô que eu estava conversando com a menina aqui, meu irmão, o Deus está em todos os lugares. Exatamente. O que importa é o coração. O que importa é o coração. Tem tanta gente que está dentro da igreja que não está legal com o coração, tem tanta gente que está no candomblé que não está legal do coração. Mas se todo mundo estiver bem de coração, a coisa roda e roda. Vai levando a igreja para dentro do coração, Exatamente. Né? E para você, eu te agradeço a oportunidade. Sempre que chamar eu estiver disponível, eu estarei aqui
Para mim foi um prazer. E será um prazer. A Casa do Garay é nossa. É nossa. Tá? Gabriel, fica escutando. É tua também, tá? Teu pai, hein? Gente, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, obrigado por essa moral que vocês nos dão sempre. Siga lá, entra lá no YouTube, já tem alguns vídeos lá bacanas, a galera tá curtindo. Então, quando você entrar no YouTube, você clica lá em inscrever-se, vai aparecer um símbolo do sininho, aí você vai lá no sininho e clica no sininho. Quando você clicar no sininho, vai aparecer a palavra todas. Você vai lá e clica também. Pronto. Todas as vezes que a gente postar alguma coisa ou entrar ao vivo, você vai ser notificado, você vai ser notificada. Vai lá também no Instagram, @podcast Casa do Garay, segue a gente lá e também no Facebook. A galera aí, ó, minha equipe já criou a página do Facebook, então vai lá no @podcast Casa do Garay. E lembrando que o podcast Casa do Garay é um produto do jornal DR1. Então, isso tudo que eu falei para você, Instagram, Facebook, TikTok, é só você ir lá no @jornal DR1, que eles dão informações, notícias fresquinhas para você semanalmente. Um beijo para a doutora Ana Cristina, para o doutor Carlão, para toda a equipe do jornal DR1. Gente, um beijo para vocês. Mais uma vez, obrigado pela moral. Fica aqui com a gente, que semana que vem tem mais entrevista aqui na Casa do Garay. Beijo!